homem sentiu seu intelecto mais superior ao canteiro religioso. E se a astúcia que calcula os sentimentos mais mesquinhos dos homens pudesse ser chamada de intelecto, ele teve sua parte, pois sob o tom de confusão com que falou com Bulstrode, havia uma seleção evidente de declarações, como se tivessem sido tantos movimentos no xadrez. Enquanto isso, Bulstrode havia decidido sua mudança e disse, com resolução reunida: Você fará bem em refletir, Sr. Raffles, que é possível para um homem se ceder no esforço de obter vantagens indevidas. Embora eu não esteja de forma alguma vinculado a você, estou disposto a fornecer-lhe uma anuidade regular em pagamentos trimestrais desde que você cumpra a promessa de permanecer distante deste bairro. Está em seu poder escolher. Se você insistir em permanecer aqui, mesmo que por um curto período de tempo, você não receberá nada de mim. Vou me recusar a conhecê-lo. Disse Raffles, com uma explosão afetada. Isso me lembra um cachorro engraçado de um ladrão que se recusou a conhecer o policial. Suas alusões estão perdidas em mim, senhor, disse Bulstrode, com um calor branco. A lei não tem poder sobre mim, seja por meio de sua agência ou de qualquer outra. Você não consegue entender uma piada, meu bom amigo. Eu só quis dizer que nunca deveria recusar conhecê-lo. Mas sejamos sérios. Seu pagamento trimestral não vai me agradar. Eu gosto da minha liberdade. Aqui Raffles se levantou e caminhou uma ou duas vezes para cima e para baixo na sala, balançando a perna e assumindo um ar de meditação magistral. Por fim, ele parou em frente a Bulstrode e disse: Vou lhe dizer uma coisa. Dê-nos algumas centenas, venha, isso é modesto, e eu irei embora à honra brilhante. Pegue minha mala e vá embora. Mas não abrirei mão de minha liberdade por uma anuidade suja. Vou para onde quiser. Talvez me convenha ficar longe e me corresponder com um amigo, talvez não. Você tem o dinheiro com você? Não, eu tenho 100, disse Bulstrode, sentindo que a libertação imediata era um alívio muito grande para ser rejeitado com base em incertezas futuras. Vou encaminhar o outro se você mencionar um endereço. Não, vou esperar aqui até que você o traga, disse Raffles. Vou dar um passeio e fazer um lanche, e você estará de volta a essa hora. O corpo doentio do Sr. Bulstrode, despedaçado pelas agitações pelas quais passara desde a noite anterior, o fez sentir-se abjetamente no poder desse homem barulhento e invulnerável. Naquele momento, ele agarrou um repouso temporário a ser conquistado em quaisquer condições. Ele estava se levantando para fazer o que Raffles sugeriu, quando este disse, levantando o dedo como se com uma lembrança repentina: Eu dei outra olhada em Sarah novamente, embora não tenha lhe contado. Eu tinha uma consciência sensível àquela jovem bonita. Não a encontrei, mas descobri o nome do marido dela e anotei. Mas pendure, eu perdi meu bolso. No entanto, se eu ouvisse, deveria saber novamente. Tenho minhas faculdades como se estivesse no auge, mas os nomes se desgastam, por jovem. Às vezes, não sou melhor do que um papel de imposto confuso antes que os nomes sejam preenchidos. No entanto, se eu ouvir falar dela e de sua família, você saberá, Nick. Você gostaria de fazer algo por ela, agora ela é sua enteada. Sem dúvida, disse o Sr. Bulstrode, com o olhar firme de costume de seus olhos cinza claros, embora isso possa reduzir-me o poder de ajudá-lo. Ao sair da sala, Raffles piscou lentamente para suas costas e depois se virou para a janela para observar o banqueiro indo embora praticamente sob seu comando. Seus lábios primeiro se curvaram com um sorriso e depois se abriram com uma risada curta e triunfante. Mas qual era o nome do duque? Ele disse imediatamente, meio alto, coçando a cabeça e franzindo as sobrancelhas horizontalmente. Ele realmente não se importou ou pensou sobre esse ponto de esquecimento até que lhe ocorreu em sua invenção de aborrecimentos para Bulstrode. Começou com L, era quase tudo o que eu gostava, continuou ele, com a sensação de que estava se apossando do nome escorregadio. Mas o aperto era muito leve, e ele logo se cansou dessa perseguição mental, pois poucos homens eram mais impacientes com a ocupação privada ou mais necessitados de se fazerem ouvir continuamente do que o Sr. Aves. Ele preferia usar seu tempo em uma conversa agradável com o oficial de justiça e a governanta, de quem recolheu o quanto queria saber sobre a posição do Sr. Bulstrode em Middlemarch. Afinal, porém, havia um espaço de tempo monótono que precisava ser aliviado com pão, queijo e cerveja, e quando ele estava sentado sozinho com esses recursos na sala de Lambris, de repente deu um tapa no joelho e exclamou: Ladislau! Aquela ação da memória que ele tentara colocar em marcha e abandonara em desespero de repente se completara sem esforço consciente uma experiência comum, agradável como um espirro completo, mesmo que o nome lembrado não tenha valor. Afis imediatamente pegou sua carteira e escreveu o nome, não porque esperasse usá-lo, mas apenas para não ficar perdido se algum dia o quisesse. Ele não ia contar a Bulstrode, não havia nada de bom em contar, e para uma mente como a do Sr.
Af sempre há um bem provável em um segredo. Ele estava satisfeito com seu sucesso atual e, às 3 horas daquele dia, pegou sua mala na rodovia e montou na carruagem, aliviando os olhos do SR. Bulstrode de uma feia mancha negra na paisagem de Stone Court, mas não o aliviando do medo de que a mancha negra pudesse reaparecer e se tornar inseparável até mesmo da visão de sua lareira. E Evolvi, a viúva e a esposa. Capítulo 54. Em seus olhos, ele carrega minha mulher amor, portanto, o que ela olha é gentil, onde ela passa, todo homem se volta para ela e cuja saudação faz seu coração tremer. Então, abaixando o rosto, ela está toda com dor. E suspira por todas as suas falhas, orgulho e raiva fogem diante dela. Ajudem-me, senhoras, a fazer sua honra. Toda doçura, todo pensamento humilde nasce no coração para aqueles que falam para ouvi-lo, portanto, aquele que a viu primeiro é abençoado. O que ela parece quando sorri um pouco, não se pode dizer, nem ter em mente, é um novo milagre gentil. Dante, a nova vida. Naquela manhã deliciosa, quando os fenos de Stone Court estavam cheirando o ar com bastante imparcialidade, como se o SR. Afis tivesse sido um hóspede digno do melhor incenso, Dorothea voltou a morar em Lowick Manor. Depois de 3 meses, Frechit tornou-se bastante opressivo. Sentar-se como um modelo para Santa Catarina olhando arrebatadamente para o bebê de Celia não serviria por muitas horas durante o dia e permanecer na presença daquele bebê importante com desrespeito persistente era um curso que não poderia ter sido tolerado em uma irmã sem filhos. Dorothea teria sido capaz de carregar o bebê alegremente por uma milha se houvesse necessidade e de amá-lo com mais ternura por esse trabalho, mas para uma tia que não reconhece seu sobrinho bebê como Bolda e não tem nada a fazer por ele a não ser admirar, seu comportamento tende a parecer monótono e o interesse de observá-lo é exaustivo. Essa possibilidade foi bastante escondida de Celia, que sentiu que a viuvez sem filhos de Dorothea caiu muito bem com o nascimento do pequeno Arthur. O bebê recebeu o nome do SR. Toad. Dodo é apenas a criatura que não se importa em ter nada próprio, filhos ou qualquer coisa, disse Celia ao marido. E se ela tivesse tido um bebê, nunca poderia ter sido tão querido quanto Arthur. Poderia, James. Não se tivesse sido como casal bom, disse Sir James, consciente de alguma indireta em sua resposta e de ter uma opinião estritamente particular quanto às perfeições de seu primogênito. Não. Imagine só. Realmente foi uma misericórdia, disse Celia, e eu acho que é muito bom para Dodo ser viúva. Ela pode gostar tanto de nosso bebê como se fosse seu, e pode ter quantas noções quiser. É uma pena que ela não fosse uma rainha, disse o devoto Sir James. Mas o que deveríamos ter sido então? Devemos ter sido outra coisa, disse Celia, objetando a um voo tão laborioso da imaginação. Eu gosto mais dela como ela é. Assim, quando descobriu que Dorothea estava fazendo arranjos para sua partida final para Lowick, Celia ergueu as sobrancelhas com decepção e, com seu jeito calmo e não enfático, disparou uma flecha de sarcasmo. O que você vai fazer em Lowick, Dodo? Você mesmo disse que não há nada a ser feito lá. Todo mundo está tão limpo e bem de vida que o deixa bastante melancólico. E aqui você ficou tão feliz em passear por Tipton com o SR. Certo, nos piores quintais. E agora que o tio está no exterior, você e o SR. Podem fazer tudo do seu jeito, e tenho certeza de que James faz tudo o que você diz a ele. Eu virei aqui com frequência e verei como o bebê cresce ainda melhor, disse Dorothea. Mas você nunca o verá lavado, disse Celia, e essa é a melhor parte do dia. Ela estava quase fazendo o beicinho. Parecia-lhe muito difícil em Dodô ir embora do bebê quando ela poderia ficar. Querida Kitty, irei passar a noite toda de propósito, disse Dorothea, mas eu quero ficar sozinho agora e em minha própria casa. Desejo conhecer melhor os Farebroters e conversar com o SR. Farebroter sobre o que há para ser feito em Middlemarch. A força de vontade nativa de Dorothea não era mais toda convertida em submissão resoluta. Ela tinha um grande desejo de estar em Lowick e estava simplesmente determinada a ir, não se sentindo obrigada a contar todas as suas razões. Mas todos ao seu redor desaprovaram. Sir James ficou muito triste e ofereceu que todos migrassem para Cheltenham por alguns meses com a Arca Sagrada, também chamada de berço. Naquele período, um homem mau poderia saber o que propor se Cheltenham fosse rejeitada. A viúva Lady Chetton, que acabava de voltar de uma visita à filha na cidade, desejava, pelo menos, que essa Vigo fosse escrita e convidada a aceitar o cargo de companheira da Zá. Casal bom, não era crível que Dorothea, como uma jovem viúva, pensasse em morar sozinha na casa de Lowick. Vigo havia sido leitora e secretária de personagens reais, e em termos de conhecimento e sentimentos, até mesmo Dorothea não podia ter nada a objetar a ela. Cadwallader disse, em particular,
Você certamente vai enlouquecer naquela casa sozinha, minha querida. Você terá visões. Todos nós temos que nos esforçar um pouco para manter a sanidade e chamar as coisas pelos mesmos nomes que as outras pessoas as chamam. Com certeza, para filhos e mulheres mais novos que não têm dinheiro, é uma espécie de provisão para enlouquecer, eles são cuidados então. Mas você não deve se deparar com isso. Ouso dizer que você está um pouco entediado aqui com nossa boa viúva, mas pense em como você poderia se tornar chato para seus semelhantes se estivesse sempre brincando de rainha da tragédia e levando as coisas de forma sublime. Sentado sozinho naquela biblioteca em Lowick, você pode se imaginar governando o clima. Você deve ter algumas pessoas ao seu redor que não acreditariam em você se você contasse a elas. Esse é um bom remédio para rebaixar. Eu nunca chamei tudo pelo mesmo nome que todas as pessoas ao meu redor faziam, disse Dorothea, com firmeza. Mas suponho que você tenha descoberto seu erro, minha querida, disse Asa. Cadwallader, e isso é uma prova de sanidade. Dorothea estava ciente da picada, mas não a machucou. Não, disse ela, ainda acho que a maior parte do mundo está enganada sobre muitas coisas. Certamente alguém pode ser são e ainda assim pensar assim, já que a maior parte do mundo muitas vezes teve que mudar de opinião. Ah, Cadwallader não disse mais nada sobre esse ponto a Dorothea, mas ao marido comentou: será bom para ela se casar novamente assim que for apropriado, se alguém puder colocá-la entre as pessoas certas. É claro que os Chetams não desejariam isso. Mas vejo claramente que o marido é a melhor coisa para mantê-la em ordem. Se não fôssemos tão pobres, eu convidaria Lord Tritão. Ele será marquesa algum dia, e não há como negar que ela seria uma boa marquesa. Ela parece mais bonita do que nunca em seu luto. Minha querida Elinor, deixa a pobre mulher em paz. Tais artifícios são inúteis, disse o reitor fácil. Não adianta? Como são feitos os casamentos, exceto reunindo homens e mulheres? E é uma pena que seu tio tenha fugido e fechado a granja agora. Deve haver muitas partidas elegíveis convidadas para Frechette Grange. Lord Triton é precisamente o homem, cheio de planos para fazer as pessoas felizes de uma maneira mansa. Isso serviria apenas para Asra. Casal bom. Deixe Asra. Casal bom escolher por si mesma, Elinor. Essa é a bobagem que vocês sábios falam. Como ela pode escolher se não tem variedade para escolher? A escolha de uma mulher geralmente significa escolher o único homem que ela pode conseguir. Marque minhas palavras, Humphrey. Se seus amigos não se esforçarem, haverá um negócio pior do que o negócio de casal bom ainda. Pelo amor de Deus, não toque nesse assunto, Elinor. É um ponto muito sensível para Sir James. Ele ficaria profundamente ofendido se você entrasse nisso para ele desnecessariamente. Eu nunca entrei nisso, disse Asa. Cadwallader, abrindo as mãos. Celia me contou tudo sobre o testamento no início, sem nenhum pedido meu. Sim, sim, mas eles querem que a coisa seja abafada, e eu entendo que o jovem está saindo da vizinhança. Aham. Cadwallader não disse nada, mas deu ao marido 3 acenos de cabeça significativos, com uma expressão muito sarcástica em seus olhos escuros. Dorothea persistiu silenciosamente apesar dos protestos e da persuasão. Assim, no final de junho, as persianas foram todas abertas em Lowick Manor e amanhã olhou calmamente para a biblioteca, brilhando nas fileiras de cadernos como brilha no deserto cansado plantado com pedras enormes, o memorial mudo de uma fé esquecida, e a noite carregada de rosas entrou silenciosamente no boldulir azul esverdeado onde Dorothea escolhia sentar-se com mais frequência. A princípio, ela entrou em todos os cômodos, questionando os 18 meses de sua vida de casada e continuando seus pensamentos como se fossem um discurso a ser ouvido pelo marido. Então, ela permaneceu na biblioteca e não pôde descansar até que tivesse cuidadosamente colocado todos os cadernos como imaginava que ele gostaria de vê-los, em sequência ordenada. A pena que tinha sido o motivo convincente de sua vida com ele ainda se apegava à sua imagem, mesmo quando ela protestava com ele em pensamentos indignados e dizia que ele era injusto. Um pequeno ato dela talvez possa ser ridicularizado como supersticioso. A tabulação sinótica para uso das A. Casal bom, ela cuidadosamente fechou e lacrou, escrevendo dentro do envelope: eu não poderia usá-lo. Você não vê agora que eu não poderia submeter minha alma à sua, trabalhando desesperadamente naquilo em que não acredito, Dorothea? Então ela depositou o papel em sua própria mesa. Aquele colóquio silencioso talvez fosse apenas o mais sincero porque, por baixo e por tudo isso, havia sempre o profundo desejo que realmente a determinara a vir para Lowick. O desejo era ver Beladislau. Ela não sabia nada de bom que pudesse resultar de seu encontro. Ela estava desamparada, suas mãos estavam atadas para não compensá-lo por qualquer injustiça em sua sorte. Mas sua alma tinha sede de vê-lo. Como poderia ser de outra forma?
Se uma princesa nos dias de encantamento tivesse visto uma criatura de 4 patas dentre aqueles que vivem em rebanhos vir a ela uma e outra vez, com um olhar humano que pousou sobre ela com escolha e súplica, o que ela pensaria em sua jornada, o que ela procuraria quando os rebanhos passassem por ela? Certamente pelo olhar que a encontrara e que ela conheceria novamente. A vida não seria melhor do que enfeites à luz de velas e lixo à luz do dia se nossos espíritos não fossem tocados pelo que foi, por questões de anseio e constância. Era verdade que Dorothea queria conhecer melhor os Farebroters e, especialmente, conversar com o novo reitor, mas também era verdade que, lembrando-se do que Ligat lhe contara sobre Will Ladislau e a pequena Miss Noble, ela contava com a vinda de Willalowicke para ver a família Farebroter. No primeiro domingo, antes de entrar na igreja, ela ouviu como vira da última vez que esteve lá, sozinha no banco do clérigo, mas quando ela entrou, sua figura havia desaparecido. Nos dias de semana em que ia ver as senhoras na reitoria, ela ouvia em vão alguma palavra que elas pudessem deixar cair sobre Will, mas parecia-lhe que essa Farebroter falava de todos os outros na vizinhança e fora dela. Provavelmente alguns dos ouvintes de Middlemarch do SR. Farebroter podem segui-lo até Louis às vezes. Você não acha? Disse Dorothea, desprezando-se por ter um motivo secreto para fazer a pergunta. Se eles forem sábios, eles o farão, Casal bom, disse a velha senhora. Vejo que você atribui um valor correto à pregação de meu filho. Seu avô do meu lado era um excelente clérigo, mas seu pai estava na lei, muito exemplar e honesto, no entanto, o que é uma razão para nunca sermos ricos. Dizem que Fortune é uma mulher e caprichosa. Mas às vezes ela é uma boa mulher e dá para aqueles que merecem, o que tem sido o caso de você, Casal bom, que deu a vida ao meu filho. Aham. Arbroter recorreu ao tricô com uma satisfação digna em seu pequeno esforço de oratória, mas não era isso que Dorothea queria ouvir. Coitada! Ela nem sabia se o Ladislau ainda estava em Middlemarch, e não havia ninguém a quem ela ousasse perguntar, a menos que fosse Ligat. Mas agora ela não podia ver Ligat sem mandar chamá-lo ou ir procurá-lo. Talvez o Ladislau, tendo ouvido falar daquela estranha proibição contra ele deixada pelo SR. Casal bom, tivesse achado melhor que ele e ela não se encontrassem novamente, e talvez ela estivesse errada em desejar um encontro contra o qual outros pudessem encontrar muitas boas razões. Ainda assim, o desejo veio no final dessas sábias reflexões tão naturalmente quanto um soluço depois de prender a respiração. E o encontro aconteceu, mas de uma forma formal bastante inesperada por ela. Certa manhã, por volta das 11, Dorothea estava sentada em seu boudoir com um mapa da terra anexado à mansão e outros papéis diante dela que deveriam ajudá-la a fazer uma declaração exata para si mesma de sua renda e negócios. Ela ainda não havia se dedicado ao trabalho, mas estava sentada com as mãos cruzadas no colo, olhando ao longo da avenida de Limas para os campos distantes. Cada folha estava em repouso ao sol, a cena familiar era imutável e parecia representar a perspectiva de sua vida cheia de facilidade sem motivo, se sua própria energia não pudesse procurar razões para uma ação ardente. O boné de viúva daquela época fazia uma moldura oval para o rosto e tinha uma coroa em pé. O vestido era um experimento na maior colocação de lixo, mas essa pesada solenidade de roupas fez seu rosto parecer ainda mais jovem, com sua flor recuperada e a doce e inquisitiva franqueza de seus olhos. Seu devaneio foi interrompido por Tantrit, que veio dizer que o SR. Ladislau estava lá embaixo e implorou permissão para ver Madame se não fosse muito cedo. Eu vou vê-lo, disse Dorothea, levantando-se imediatamente. Deixe-o ser levado para a sala de estar. A sala de estar era o cômodo mais neutro da casa para ela, ou menos associado às provações de sua vida de casada. O damasco combinava com a madeira, que era toda branca e dourada. Havia 2 espelhos altos e mesas sem nada sobre eles. Em suma, era uma sala onde você não tinha motivos para sentar em um lugar e não em outro. Ficava abaixo do boudoir e também tinha uma janela em arco com vista para a avenida. Mas quando Pratt mostrou ao Ladislau, a janela estava aberta, e um visitante alado, entrando e saindo de vez em quando sem se importar com a mobília, fazia a sala parecer menos formal e desabitada. Fico feliz em vê-lo aqui novamente, senhor, disse Pratt, demorando-se para ajustar uma cortina. Só vim me despedir. Pratt, disse Will, que desejava que até o mordomo soubesse que ele era orgulhoso demais para ficar com a Casal bom agora que ela era uma viúva rica. Lamento muito ouvir isso, senhor, disse Pratt, retirando-se. É claro que, como um servo a quem não deviam ser ditos nada, ele sabia o fato de que Ladislau ainda ignorava e havia tirado suas inferências. Na verdade, não diferiu de sua noiva Tantrip quando ela disse: seu mestre era tão ciumento quanto um demônio e sem razão. Madame pareceria mais alta do que o SR. Ladislau, senão eu não a conheço. A empregada da Zá. Adalader diz que é um senhor vindo que deve se casar com ela quando o luto acabar.
Não houve muitos momentos para Will andar com o chapéu na mão antes de Dorothea entrar. A reunião foi muito diferente daquela primeira reunião em Roma, quando Will estava envergonhado e Dorothea calma. Desta vez, ele se sentiu miserável, mas determinado, enquanto ela estava em um estado de agitação que não podia ser escondido. Do lado de fora da porta, ela sentiu que esse encontro tão esperado era afinal muito difícil e quando viu Will avançando em sua direção, o rubor profundo que era raro nela veio com uma rapidez dolorosa. Nenhum deles sabia como era, mas nenhum deles falou. Ela deu a mão por um momento, e então eles foram se sentar perto da janela, ela em um sofá e ele em outro oposto. Ele estava peculiarmente inquieto. Não me parecia, como Doroteia, que o simples fato de ela ser viúva causasse tal mudança em sua maneira de recebê-lo, e ele não conhecia nenhuma outra condição que pudesse ter afetado sua relação anterior um com o outro, exceto que, como sua imaginação me disse imediatamente, seus amigos poderiam estar envenenando sua mente com suas suspeitas dele. Espero não ter presumido muito ao ligar, disse Will. Eu não suportaria deixar o bairro e começar uma nova vida sem vê-lo para me despedir. Presumido. Certamente não. Eu teria achado indelicado se você não quisesse me ver, disse Dorothea, seu hábito de falar com perfeita genuinidade afirmando-se em meio a toda a sua incerteza e agitação. Você vai embora imediatamente? Muito em breve, eu acho. Pretendo ir à cidade e jantar como advogado, pois, dizem, essa é a preparação para todos os negócios públicos. Haverá muito trabalho político a ser feito aos poucos, e pretendo tentar fazer parte dele. Outros homens conseguiram ganhar uma posição honrosa para si mesmos sem família ou dinheiro. E isso tornará tudo ainda mais honroso, disse Dorothea, ardentemente. Além disso, você tem tantos talentos. Ouvi de meu tio como você fala bem em público, de modo que todos se arrependem quando você sai e com que clareza você pode explicar as coisas. E você se importa que a justiça seja feita a todos. E sou tão feliz. Quando estávamos em Roma, pensei que você só se importava com poesia e arte e com as coisas que adornam a vida para nós que estamos bem. Mas agora eu sei que você pensa no resto do mundo. Enquanto falava, Dorothea havia perdido seu constrangimento pessoal e se tornara como antes. Ela olhou para Will com um olhar direto, cheia de confiança encantada. Você aprova que eu vá embora por anos, então, e nunca mais volte aqui até que eu tenha me tornado alguma marca no mundo? Disse Will, tentando conciliar o maior orgulho com o máximo esforço para obter uma expressão de forte sentimento de Dorothea. Ela não sabia quanto tempo demorou para responder. Ela virou a cabeça e estava olhando pela janela para as roseiras, que pareciam ter nelas os verões de todos os anos em que Willie estaria fora. Este não foi um comportamento criterioso. Mas Dorothea nunca pensou em estudar suas maneiras, ela pensou apenas em se curvar a uma triste necessidade que a separara de Will. Aquelas primeiras palavras dele sobre suas intenções pareciam deixar tudo claro para ela. Ele sabia, ela supunha, tudo sobre a conduta final do SR. Casal bom em relação a ele, e isso lhe ocorrera com o mesmo tipo de choque que ela mesma. Ele nunca sentiu mais do que a amizade por ela, nunca teve nada em sua mente para justificar o que ela sentia ser a indignação de seu marido sobre os sentimentos de ambos, e essa amizade ele ainda sentia. Algo que pode ser chamado de soluço silencioso interior havia acontecido em Dorothea antes que ela dissesse com uma voz pura, apenas tremendo nas últimas palavras como se apenas por sua flexibilidade líquida. Sim, deve ser certo que você faça o que diz. Ficarei muito feliz quando souber que você fez sentir seu valor. Mas você deve ter paciência. Talvez demore muito tempo. Will nunca soube muito bem como foi que ele se salvou de cair aos pés dela, quando o longo tempo surgiu com seu tremor suave. Ele costumava dizer que a horrível tonalidade e superfície de seu vestido de crepe era provavelmente a força controladora suficiente. Ele ficou parado, no entanto, e apenas disse: Eu nunca ouvirei falar de você. E você vai esquecer tudo sobre mim. Não, disse Dorothea, nunca vou te esquecer. Nunca esqueci ninguém que conheci. Minha vida nunca foi lotada e parece que não será assim. E tenho muito espaço para memória em Lowick. Não tenho? Ela sorriu. Meu Deus! Will explodiu apaixonadamente, levantando-se, com o chapéu ainda na mão e se afastando para uma mesa de mármore onde de repente se virou e encostou as costas nela. O sangue subiu ao rosto e pescoço e ele parecia quase zangado. Parecia como se fossem duas criaturas lentamente se transformando em mármore na presença uma da outra, enquanto seus corações estavam conscientes e seus olhos ansiosos. Mas não havia ajuda para isso. Nunca deveria ser verdade para ele que, nesta reunião para a qual viera com amarga resolução, terminasse com uma confissão que poderia ser interpretada como um pedido de fortuna dela. Além disso, era verdade que ele temia o efeito que tais confissões poderiam ter sobre a própria Doroteia. Ela olhou para ele daquela distância com algum problema, imaginando que poderia ter havido uma ofensa em suas palavras.
Mas o tempo todo havia uma corrente de pensamento nela sobre sua provável falta de dinheiro e a impossibilidade de ela ajudá-lo. Se seu tio estivesse em casa, algo poderia ter sido feito por meio dele. Foi essa preocupação com as dificuldades de Will querer dinheiro, enquanto ela tinha o que deveria ter sido sua parte, que a levou a dizer, vendo que ele permaneceu em silêncio e desviou o olhar dela. Eu me pergunto se você gostaria de ter aquela miniatura que está pendurada no andar de cima, quero dizer, aquela bela miniatura de sua avó. Acho que não é certo para mim mantê-lo, se você quiser tê-lo. É maravilhosamente parecido com você. Você é muito bom, disse Will, irritado. Não, eu não me importo com isso. Não é muito consolador ter a própria semelhança. Seria mais consolador se outros quisessem tê-lo. Eu pensei que você gostaria de valorizar a memória dela, eu pensei, Doroteia interrompeu por um instante, sua imaginação de repente alertando-a para longe da história de tia Julia, você certamente gostaria de ter a miniatura como um memorial da família. Porque eu deveria ter isso quando não tenho mais nada? Um homem com apenas uma mala para sua estiva deve manter seus memoriais em sua cabeça. Bill falou ao acaso, ele estava apenas desabafando sua petulância. Era um pouco exasperante demais ter o retrato de sua avó oferecido a ele naquele momento. Mas, para o sentimento de Doroteia, suas palavras tinham um aguilhão peculiar. Ela se levantou e disse com um toque de indignação e arrogância: Você é o mais feliz de nós dois, Sr. Ladislav, por não ter nada. Will ficou surpreso. Quaisquer que fossem as palavras, o tom parecia uma rejeição, e abandonando sua postura inclinada, ele caminhou um pouco em direção a ela. Seus olhos se encontraram, mas com uma estranha gravidade questionadora. Algo estava mantendo suas mentes distantes, e cada um foi deixado para conjecturar o que havia no outro. Will realmente nunca pensou em si mesmo como tendo uma reivindicação de herança sobre a propriedade que era detida por Dorothea, e teria exigido uma narrativa para fazê-lo entender seu sentimento atual. Nunca senti a infelicidade de não ter nada até agora, disse ele. Mas a pobreza pode ser tão ruim quanto a lepra, se nos separar do que mais gostamos. As palavras cortaram Dorotea no coração e a fizeram ceder. Ela respondeu em um tom de triste companheirismo. A tristeza vem de muitas maneiras. 2 anos atrás, eu não tinha noção disso, quero dizer, da maneira inesperada pela qual os problemas vêm, amarram nossas mãos e nos calam quando desejamos falar. Eu costumava desprezar um pouco as mulheres por não mudarem mais suas vidas e fazerem coisas melhores. Eu gostava muito de fazer o que gostava, mas quase desisti, ela terminou, sorrindo brincalhona. Não desisti de fazer o que gosto, mas raramente posso fazê-lo, disse Will. Ele estava parado a 2 metros dela com a mente cheia de desejos e resoluções contraditórias, desejando alguma prova inequívoca de que ela o amava, e ainda temendo a posição em que tal prova poderia levá-lo. A coisa que mais se anseia pode estar cercada de condições que seriam intoleráveis. Nesse momento, Pratt entrou e disse: Sir James Chetton está na biblioteca, senhora. Peça a Sir James para entrar aqui, disse Dorothea, imediatamente. Era como se o mesmo choque elétrico tivesse passado por ela e Will. Cada um deles sentiu-se orgulhosamente resistente, e nenhum olhou para o outro, enquanto esperavam a entrada de Sir James. Depois de apertar a mão de Dorothea, ele se curvou o mais levemente possível para Ladislau, que retribuiu exatamente o desprezo e, em seguida, indo em direção a Dorothea, disse: Devo dizer adeus, tá? Casal bom, e provavelmente por um longo tempo. Dorothea estendeu a mão e se despediu cordialmente. A sensação de que Sir James estava depreciando Will e se comportando rudemente com ele despertou sua resolução e dignidade. Não havia nenhum toque de confusão em seus modos. E quando Will saiu da sala, ela olhou com tão calmo autocontrole para Sir James, dizendo: Como está Celia? Ele foi obrigado a se comportar como se nada o tivesse incomodado. E qual seria a utilidade de se comportar de outra forma? Na verdade, Sir James se encolheu com tanta antipatia pela associação, mesmo pensando em Dorothea com Ladislau como seu possível amante, que ele próprio teria desejado evitar uma demonstração externa de desagrado que teria reconhecido a possibilidade desagradável. Se alguém lhe perguntasse por que ele se encolheu dessa maneira, não tenho certeza de que ele teria dito a princípio algo mais completo ou mais preciso do que aquele Ladislau. Embora, refletindo, ele pudesse ter insistido que o codicilo do SR. Casal bom, exceto o casamento de Dorothea com Will, exceto sob uma penalidade, era suficiente para lançar inaptidão sobre qualquer relação entre eles. Sua aversão era ainda mais forte porque ele se sentia incapaz de interferir. Mas Sir James era um poder de uma forma inimaginável por ele mesmo. Entrando naquele momento, ele era uma incorporação das razões mais fortes pelas quais o orgulho de Will se tornou uma força repelente, mantendo-o separado de Dorothea. Capítulo 55. Ela tem seus defeitos. Eu gostaria que você os tivesse também.
Eles são um mosto frutado do vinho mais sólido, ou digamos, eles estão regenerando o fogo, como transformou o denso elemento negro em um caminho de cristal para o solo. Se a juventude é a estação da esperança, muitas vezes é assim apenas no sentido de que nossos mais velhos estão esperançosos sobre nós, pois nenhuma época é tão apta quanto a juventude a pensar que suas emoções, despedidas e resoluções são as últimas de sua espécie. Cada crise parece final simplesmente porque é nova. Dizem-nos que os habitantes mais antigos do Peru não param de ficar agitados com os terremotos, mas provavelmente veem além de cada choque e refletem que há muito mais por vir. Para Dorotea, ainda naquela época da juventude em que os olhos com seus longos cílios carnudos olham para a chuva de lágrimas imaculada e incansável como uma flor de maracujá recém-aberta, a despedida daquela manhã com Will Ladislau parecia ser o fim de suas relações pessoais. Ele estava indo embora para a distância de anos desconhecidos e, se voltasse, seria outro homem. O estado real de sua mente e sua orgulhosa resolução de mentir de antemão a qualquer suspeita de que ele interpretaria o aventureiro necessitado em busca de uma mulher rica estava completamente fora de sua imaginação, e ela interpretou todo o seu comportamento com bastante facilidade por sua suposição de que o codicilo do SR. Casalbon parecia para ele, como para ela, um interdito grosseiro e cruel em qualquer amizade ativa entre eles. Seu jovem prazer em falar uns com os outros e dizer o que ninguém mais gostaria de ouvir terminou para sempre e se tornou um tesouro do passado. Por isso mesmo, ela se deteve nisso sem controle interior. Essa felicidade única também estava morta, e em sua câmara silenciosa e sombreada ela poderia desabafar a dor apaixonada que ela mesma se maravilhava. Pela primeira vez, ela tirou a miniatura da parede e a manteve diante de si, gostando de misturar a mulher que havia sido julgada com o neto que seu próprio coração e julgamento defendiam. Pode alguém que se regozijou com a ternura da mulher pensar que é uma reprovação para ela que ela pegou o pequeno retrato oval na palma da mão e fez uma cama para ele ali, e inclinou a bochecha sobre ele, como se isso fosse acalmar as criaturas que sofreram condenação injusta? Ela não sabia então que era o amor que viera até ela brevemente, como em um sonho antes de acordar, com os tons da manhã em suas asas, que era o amor a quem ela soluçava sua despedida enquanto sua imagem era banida pelo rigor irrepreensível do dia irresistível. Ela apenas sentiu que havia algo irrevogavelmente errado e perdido em sua sorte, e seus pensamentos sobre o futuro foram mais facilmente moldados em resolução. Almas ardentes, prontas para construir suas vidas vindouras, estão aptas a se comprometer com a realização de suas próprias visões. Um dia em que ela foi a Frechite para cumprir sua promessa de passar a noite toda e ver o bebê lavado, a Sá. Adalader veio jantar, o reitor tendo saído em uma excursão de pesca. Era uma noite quente, e mesmo na deliciosa sala de estar, onde a bela e velha grama se inclinava da janela aberta em direção a uma piscina de lírios e montes bem plantados, o calor era suficiente para fazer Celia em sua musselina branca e cachos claros refletir com pena sobre o que Dodo deve sentir em seu vestido preto e boné fechado. Mas isso não foi até que alguns episódios com o bebê terminaram e deixaram sua mente à vontade. Ela se sentou e pegou um ventilador por algum tempo antes de dizer, em seu gutural silencioso: Querido Dodo, jogue fora esse boné. Tenho certeza de que seu vestido deve fazer você se sentir mal. Sou tão acostumada com o boné, ele se tornou uma espécie de concha, disse Dorotea, sorrindo. Eu me sinto um pouco nua e exposta quando está desligada. Devo vê-lo sem ele, isso nos deixa aquecidos, disse Celia, jogando o leque no chão e indo até Dorotea. Era uma bela imagem ver essa pequena senhora de musselina branca desabotoando o boné de viúva de sua irmã mais majestosa e jogando-o em uma cadeira. Assim que as bobinas e tranças de cabelos castanhos escuros foram libertadas, Sir James entrou na sala. Ele olhou para a cabeça solta e disse, em tom de satisfação. Fui eu quem fez isso, James, disse Celia. Dodo não precisa fazer tal escravidão de seu luto, ela não precisa mais usar esse boné entre seus amigos. Minha querida Celia, disse Lady Chetton, uma viúva deve usar seu luto por pelo menos um ano. Não se ela se casar novamente antes do fim, disse Asa. Cadalader, que teve algum prazer em assustar sua boa amiga, a viúva. Sir James ficou irritado e se inclinou para brincar com o cachorro maltês de Celia. Isso é muito raro, espero, disse Lady Chetton em um tom destinado a se proteger contra tais eventos. Nenhuma amiga nossa jamais se comprometeu dessa maneira, exceto a Sa. Eivor, e foi muito doloroso para Lord Grincello quando ela o fez. Seu primeiro marido era censurável, o que o tornava a maior maravilha. E severamente ela foi punida por isso. Eles disseram que o capitão Beivor a arrastou pelos cabelos e ergueu pistolas carregadas para ela. Ou, se ela pegou o homem errado, disse Asvar. Cadalader, que estava decididamente maliciosa. O casamento é sempre ruim então, primeiro ou segundo.
A prioridade é uma recomendação ruim em um marido se ele não tiver outra. Prefiro ter um bom segundo marido do que um primeiro indiferente. Minha querida, sua língua inteligente foge com você, disse Lady Chetton. Tenho certeza de que você seria a última mulher a se casar novamente prematuramente se nosso querido reitor fosse levado embora. Oh, eu não faço votos, pode ser uma economia necessária. É lícito casar-se novamente, suponho. Caso contrário, poderíamos muito bem ser hindus em vez de cristãos. É claro que se uma mulher aceita o homem errado, ela deve arcar com as consequências, e quem o faz duas vezes merece seu destino. Mas se ela puder se casar com sangue, beleza e bravura quanto mais cedo melhor. Acho que o assunto de nossa conversa é muito mal escolhido, disse Sir James, com um olhar de desgosto. Suponha que mudemos isso. Não por minha conta, Sir James, disse Dorothea, determinada a não perder a oportunidade de se libertar de certas referências oblíquas a excelentes partidas. Se você está falando em meu nome, posso assegurar-lhe que nenhuma questão pode ser mais indiferente e impessoal para mim do que o segundo casamento. Não é mais para mim do que se você falasse de mulheres caçando raposas, seja admirável nelas ou não, não as seguirei. Por favor, deixe-as a Balader se divertir com esse assunto tanto quanto com qualquer outro. Minha querida Zá. Casal bom, disse Lady Chetton em seu jeito mais imponente. Você não pensa, espero, que houve qualquer alusão a você em minha menção a Saá. Eivor. Foi apenas um exemplo que me ocorreu. Ela era enteada de Lord Grisel. Ele se casou com a Saá. Teve Herói como sua segunda esposa. Não poderia haver alusão possível a você. Ou não, disse Celia. Ninguém escolheu o assunto, tudo saiu do boné de Dodo. Ah, Cabadeira apenas disse o que era verdade. Uma mulher não poderia se casar com um boné de viúva, James. Silêncio, minha querida, disse Azra. Balader. Eu não vou ofender novamente. Não vou nem me referir a Dido ou Zenobia. Só de que é que vamos falar? Eu, de minha parte, me oponho à discussão da natureza humana, porque essa é a natureza das esposas dos reitores. Mais tarde naquela noite, depois que Azar, Cadwallader se foi, Celia disse em particular a Dorothea. Realmente, Dodo, tirar o boné fez você gostar de si mesmo novamente em mais de uma maneira. Você falou exatamente como costumava fazer quando algo foi dito para desagradá-lo. Mas eu mal conseguia distinguir se era James que você pensava errado ou Azar. Cadwallader. Nenhum dos dois, disse Dorothea. James falou por delicadeza comigo, mas ele estava enganado ao supor que eu me importava com o que Azar. Cadwallader disse. Eu só me importaria se houvesse uma lei que me obrigasse a pegar qualquer pedaço de sangue e beleza que ela ou qualquer outra pessoa recomendasse. Mas você sabe, Dodo, se você se casar, seria melhor ter sangue e beleza, disse Celia, refletindo que o Sr. Casalbon não havia sido ricamente dotado com esses dons e que seria bom alertar Dorothea a tempo. Não fique ansiosa, Kitty tem outros pensamentos sobre minha vida. Nunca mais me casarei, disse Dorothea, tocando o queixo da irmã e olhando para ela com afeição indulgente. Celia estava amamentando seu bebê e Dorothea veio dizer boa noite para ela. Sério, bastante, disse Celia. Ninguém, se ele fosse realmente maravilhoso? Dorothea balançou a cabeça lentamente. Ninguém. Tenho planos deliciosos. Eu gostaria de pegar uma grande quantidade de terra, drená-la e fazer uma pequena colônia onde todos deveriam trabalhar e todo o trabalho deveria ser bem feito. Eu deveria conhecer cada uma das pessoas e ser seu amigo. Vou ter ótimas consultas com o SR. Ele pode me dizer quase tudo o que eu quero saber. Então você ficará feliz se tiver um plano, Dodo? Disse Celia. Talvez o pequeno Arthur goste de planos quando crescer, e então ele pode ajudá-lo. Sir James foi informado naquela mesma noite que Dorothea estava realmente decidida a não se casar com qualquer pessoa e iria adotar todos os tipos de planos, exatamente como os que costumava ter. Sir James não fez nenhum comentário. Para seu sentimento secreto, havia algo repulsivo no segundo casamento de uma mulher, e nenhum casamento o impediria de sentir uma espécie de profanação por Dorothea. Ele estava ciente de que o mundo consideraria tal sentimento absurdo, especialmente em relação a uma mulher de 21 anos. A prática do mundo é tratar o segundo casamento de uma jovem viúva como certo e provavelmente próximo, e sorrir com significado se a viúva agir de acordo. Mas se Dorothea escolhesse abraçar sua solidão, ele sentiu que a resolução seria muito bem para ela. Capítulo 56. Quão feliz ele nasce e é ensinado que não serve à vontade de outrem, cuja armadura é seu pensamento honesto e a verdade simples sua única habilidade. Este homem está livre de bando serviço de esperança de subir ou medo de cair, senhor de si mesmo, embora não de terras, e não tendo nada, ainda tem tudo. Siren Hilton.
A confiança de Dorotea no conhecimento de Caleb Gard, que começara ao ouvir que ele aprovava suas cabanas, crescera rapidamente durante sua estada em Frechit. Sir James a induziu a passear pelas duas propriedades em companhia dele e de Caleb, que retribuíram sua admiração e disseram à esposa que Asa, casal bom tinha uma cabeça para os negócios mais incomum em uma mulher. Deve ser lembrado que por negócios Caleb nunca quis dizer transações monetárias, mas a aplicação habilidosa do trabalho. Muito incomum, repetiu Caleb. Ela disse uma coisa que eu costumava pensar quando era menino, Sr. Tart gostaria de sentir, se vivesse até a velhice, que melhorei um grande pedaço de terra e construí muitas boas cabanas, porque o trabalho é de um tipo saudável enquanto está sendo feito, e depois que isso é feito, os homens são os melhores por isso. Essas foram as próprias palavras, ela vê as coisas dessa maneira. Mas feminina, espero, disse Azar. Tart, meio suspeitando que Azar. Azabon pode não ter o verdadeiro princípio da subordinação. Oh, você não pode pensar, disse Caleb, balançando a cabeça. Você gostaria de ouvi-la falar, Susan? Ela fala em palavras tão simples e uma voz como música. Abençoe-me. Isso me lembra partes do Messias e imediatamente apareceu uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, tem um tom que satisfaz seu ouvido. Caleb gostava muito de música e, quando podia pagar, ia ouvir o oratório que estava ao seu alcance, voltando dele com uma profunda reverência por essa poderosa estrutura de tons, que o fazia sentar-se meditativamente, olhando para o chão e jogando muita linguagem inexprimível em suas mãos estendidas. Com esse bom entendimento entre eles, era natural que Dorotea pedisse ao Sr. Tart que empreendesse qualquer negócio relacionado com as 3 fazendas e os numerosos cortiços ligados à mansão Louis. Na verdade, sua expectativa de conseguir trabalho para 2 estava sendo rapidamente cumprida. Como ele disse, os negócios se reproduzem. E uma forma de negócio que estava começando a se reproduzir naquele momento era a construção de ferrovias. Uma linha projetada deveria atravessar a paróquia de Louis, onde o gado até então pastava em uma paz ininterrupta pelo espanto, e assim aconteceu que as lutas infantis do sistema ferroviário entraram nos assuntos de Caleb Gart e determinaram o curso dessa história em relação a 2 pessoas que lhe eram queridas. A ferrovia submarina pode ter suas dificuldades, mas o leito do mar não é dividido entre vários proprietários de terras com reivindicações de danos não apenas mensuráveis, mas sentimentais. No sem aqui Middlemarch pertencia, as ferrovias eram um tópico tão empolgante quanto o projeto de lei da reforma os horrores iminentes da cólera, e aqueles que tinham as opiniões mais decididas sobre o assunto eram mulheres e proprietários de terras. As mulheres, velhas e jovens, consideravam as viagens a vapor presunçosas e perigosas, e argumentavam contra isso dizendo que nada deveria induzi-las a entrar em um vagão de trem, enquanto os proprietários, diferindo uns dos outros em seus argumentos tanto quanto o Sr. Solomon Featherstone diferia de Lord Medicote, ainda eram unânimes na opinião de que, ao vender terras, seja para o inimigo da humanidade ou para uma empresa obrigada a comprar, essas agências perniciosas devem pagar um preço muito alto aos proprietários de terras pela permissão para prejudicar a humanidade. Utix Overwits Suchas Mr. Solomon and Mirces. Pauli, que ambos ocupavam terras próprias, levaram muito tempo para chegar a essa conclusão, suas mentes parando na concepção vívida do que seria cortar o grande pasto em 2 e transformá-lo em pedaços de 3 cantos, o que seria de jeito nenhum, enquanto pontes de acomodação e altos pagamentos eram remotos e incríveis. Todas as vacas lançarão seus bezerros, irmão, disse Asra. Wally, em tom de profunda melancolia, se a ferrovia cruzar o Near Close, e eu não deveria me surpreender com a égua também, se ela estava no potro. É uma história pobre se a propriedade de uma viúva deve ser guardada, e a lei não diz nada a ela. O que os impedirá de cortar para a direita e para a esquerda se começarem? É bem conhecido, não posso lutar. A melhor maneira seria não dizer nada e mandar alguém mandá-los embora com uma pulga na orelha quando eles viessem espionando e medindo, disse Solomon. As pessoas fizeram isso com Bracim, pelo que eu posso entender. É tudo uma pretensão, se a verdade fosse conhecida, sobre eles serem forçados a tomar um caminho. Deixe-os cortar em outra paróquia. E eu não acredito em nenhum pagamento para fazer as pazes por trazer um monte de rufiões para pisotear suas plantações. Onde está o bolso de uma empresa? Irmão Peter, Deus o perdoe, conseguiu o dinheiro de uma empresa, disse Asa. Claro, mas isso foi para o mandanês. Isso não era para as ferrovias explodirem você em pedaços à torto e à direito. Bem, a isso a ser dito, Jane, concluiu o Sr. Solomon, baixando a voz de maneira cautelosa, quanto mais raios colocarmos em sua roda, mais eles nos pagarão para deixá-los continuar, se eles devem vir, quer não. Esse raciocínio do Sr.
Solomon talvez fosse menos completo do que ele imaginava, sua astúcia tendo a mesma relação com o curso das ferrovias que a astúcia de um diplomata tem com o frio geral ou catarro do sistema solar. Mas ele começou a agir de acordo com seus pontos de vista de maneira totalmente diplomática, estimulando suspeitas. Seu lado de Lowick era o mais remoto da aldeia e as casas dos trabalhadores eram cabanas solitárias ou eram coletadas em um vilarejo chamado Frick, onde um moinho de água e alguns poços de pedra formavam um pequeno centro de indústria lenta e pesada. Na ausência de qualquer ideia precisa sobre o que eram ferrovias, a opinião pública em Frick estava contra elas, pois a mente humana naquele canto gramado não tinha a tendência proverbial de admirar o desconhecido, sustentando que era provável que fosse contra o pobre homem e que a suspeita era a única atitude sábia em relação a ele. Mesmo o boato da reforma ainda não havia despertado nenhuma expectativa milenar em Frick, não havendo nenhuma promessa definida nele, como de grãos gratuitos para engordar o porco de Ironford, ou de um publicano no Iris Anscalis que fabricaria cerveja de graça, ou de uma oferta por parte dos 3 fazendeiros vizinhos para aumentar os salários durante o inverno. E sem um bem distinto desse tipo em suas promessas, a reforma parecia estar em pé de igualdade com a fanfarronice dos mascates, o que era uma sugestão de desconfiança para todas as pessoas que o conheciam. Os homens de Frick não eram mal alimentados e eram menos dados ao fanatismo do que a uma forte suspeita muscular, menos inclinado a acreditar que eles eram peculiarmente cuidados pelo céu, do que a considerar o próprio céu como bastante disposto a recebê-los uma disposição observável no tempo. Assim, a mente de Frick era exatamente do tipo que o Sr. Solomon Featherstone trabalhava, ele tinha ideias mais abundantes da mesma ordem, com a suspeita do céu e da terra que eram mais bem alimentados e mais inteiramente à vontade. Salomão era o supervisor das estradas naquela época, e em sua espiga de ritmo lento muitas vezes passava por Frick para ver os trabalhadores que levavam as pedras para lá, parando com uma misteriosa deliberação, que poderia tê-lo levado a supor que ele tinha algum outro motivo para ficar do que a mera falta de impulso para se mover. Depois de olhar por um longo tempo para qualquer trabalho que estivesse acontecendo, ele levantava os olhos um pouco e olhava para o horizonte. Finalmente, ele sacudia o freio, tocava o cavalo com o chicote e fazia com que ele se movesse lentamente para a frente. O ponteiro das horas de um relógio era rápido em comparação com o SR. Solomon, que tinha uma sensação agradável de que podia se dar ao luxo de ser lento. Ele tinha o hábito de fazer uma pausa para uma conversa cautelosa e vagamente planejada com todos os Seves ou Valas em seu caminho, e estava especialmente disposto a ouvir até mesmo notícias que ouvira antes, sentindo-se em vantagem sobre todos os narradores em desacreditar parcialmente neles. Um dia, porém, ele entrou em diálogo com Ironford, um carroceiro, no qual ele mesmo contribuiu com informações. Ele queria saber se Iron tinha visto companheiros com cajados e instrumentos espionando. Eles se chamavam ferroviários, mas não havia como dizer o que eram ou o que pretendiam fazer. O mínimo que eles fingiram foi que iriam cortar a paróquia de Lowick em 6 e 7. Ora, não haverá agitação de um lugar para outro, disse Iron, pensando em sua carroça e cavalos. Nem um pouco, disse o SR. Solomon, e cortando belas terras como esta paróquia. Deixe-os entrar em Tipton, digo eu. Mas não há como saber o que há no fundo disso. Tráfego é o que eles colocam para ar, mas é para prejudicar a terra e o pobre homem a longo prazo. Ora, eles são caras de Lunnon, eu acho, disse Iron, que tinha uma vaga noção de Londres como um centro de hostilidade ao país. Sim, com certeza. E em algumas partes contra Brassim. Pelo que ouvi dizer, as pessoas caíram sobre eles quando estavam espionando, e quebraram seus olhos mágicos enquanto carregavam, e os expulsaram, de modo que sabiam melhor do que voltar. É uma boa guerra, eu estaria preso, disse Iron, cuja diversão era muito restrita pelas circunstâncias. Bem, eu não me intrometeria com eles, disse Solomon. Mas alguns dizem que este país já viu seus melhores dias, e o sinal é como está sendo invadido por esses caras pisoteando à direita e à esquerda e querendo cortá-lo em ferrovias, e tudo para que o grande tráfego engula o pequeno, para que não haja mais uma equipe na terra, nenhum chicote para instalar. Vou instalar meu chicote na orelha deles, antes que eles cheguem a isso, disse Iron, enquanto o SR. Solomon, sacudindo o freio, seguiu em frente. A semente de urtiga não precisa ser cavada. A ruína deste campo por ferrovias foi discutida não apenas nos pesos e balanças, mas no campo de feno, onde a reunião de trabalhadores dava oportunidades para conversas como raramente se tinha durante o ano rural. Certa manhã, não muito depois daquela entrevista entre o SR, Farebroter e Marigar,
na qual ela confessou a ele seu sentimento por Fredvice. Aconteceu que seu pai tinha alguns negócios que o levaram à fazenda de Yudrel na direção de Frigg. Era medir e avaliar um pedaço de terra periférico pertencente a Lowick Manor, que Caleb esperava dispor vantajosamente para Dorothea. Deve-se confessar que seu viés era para obter as melhores condições possíveis das empresas ferroviárias. Ele montou seu show na casa de Yodrella e, ao caminhar com seu assistente e cadeia de medição até a cena de seu trabalho, encontrou o grupo de agentes da empresa, que estavam ajustando seu nível de bolha. Depois de uma pequena conversa, ele os deixou, observando que pouco a pouco eles o alcançariam novamente onde ele iria medir. Era uma daquelas manhãs cinzentas depois de chuvas leves, que se tornam deliciosas por volta do meio-dia, quando as nuvens se abrem um pouco e o cheiro da terra é doce ao longo das ruas e nas sedes. O cheiro teria sido mais doce para Frelvice, que vinha pelas ruas a cavalo, se sua mente não estivesse preocupada com os esforços mal-sucedidos para imaginar o que ele deveria fazer, com seu pai de um lado esperando que ele entrasse imediatamente na igreja, com Mari do outro ameaçando abandoná-lo se ele entrasse nela, e com o mundo do dia de trabalho não mostrando nenhuma necessidade ansiosa de um jovem cavalheiro sem capital e geralmente não qualificado. Foi ainda mais difícil para a disposição de Fred porque seu pai, satisfeito por ele não ser mais rebelde, estava de bom humor com ele e o enviara neste agradável passeio para cuidar de alguns galgos. Mesmo quando ele tivesse decidido o que deveria fazer, haveria a tarefa de contar ao pai. Mas deve-se admitir que a fixação, que tinha que vir primeiro, era a tarefa mais difícil. Que ocupação secular na terra havia para um jovem cujos amigos não conseguiam uma nomeação que era ao mesmo tempo cavalheiresca, lucrativa e a ser seguida sem conhecimento especial? Cavalgando pelas ruas de Free com esse humor, e diminuindo o passo enquanto refletia se deveria se aventurar a dar a volta pelo presbitério de Lowick para visitar Mary. Ele podia ver por cima das sebes de um campo para outro. De repente, um barulho despertou sua atenção e, do outro lado de um campo, à sua esquerda, ele pôde ver 6 ou 7 homens em batas com darfos de feno nas mãos fazendo uma abordagem ofensiva em direção aos 4 agentes ferroviários que os enfrentavam, enquanto Caleb Garth e seu assistente corriam pelo campo para se juntar ao grupo ameaçado. Frey, atrasado alguns momentos por ter que encontrar o portão, não pôde galopar até o local antes do grupo em batas, cujo trabalho de virar o feno não tinha sido muito difícil depois de engolir a cerveja do meio-dia, estavam conduzindo os homens de casacos à sua frente com seus garfos de feno, enquanto o assistente de Caleb Gar, um rapaz de 17 anos, que havia arrebatado o nível de bolha por ordem de Caleb, havia sido derrubado e parecia estar deitado indefeso. Os homens de casaco tinham a vantagem de correr, e Frey cobriu sua retirada ficando na frente dos batas e atacando-os de repente o suficiente para confundir sua perseguição. O que vocês tolos confusos querem dizer? Gritou Freid, perseguindo o grupo dividido em zigue-zague e cortando para a direita e para a esquerda com seu chicote. Jurarei a cada um de vocês perante o magistrado. Você derrubou o rapaz e o matou, pelo que eu sei. Cada um de vocês será enforcado nos próximos julgamentos, se não se importar, disse Freid, que depois riu com vontade ao se lembrar de suas próprias frases. Os trabalhadores foram conduzidos pelo portão para o campo de feno, e Freid verificou seu cavalo, quando Ironford, observando-se a uma distância segura e desafiadora, voltou e gritou um desafio que ele não sabia ser homérico. Você é um covarde, você é. Você desce do seu cavalo, jovem Master, e eu vou dar uma volta com você. Você não ousou entrar sem sua mangueira e um chicote. Eu logo tiraria o fôlego de você, eu faria. Espere um minuto, e eu voltarei em breve e terei uma rodada com todos vocês, se quiserem, disse Freid, que sentia confiança em seu poder de boxe com seus amados irmãos. Mas agora ele queria voltar apressadamente para Caleb e o jovem prostrado. O tornozelo do rapaz estava tenso e ele sentia muita dor, mas não se machucou mais, e Freid o colocou no cavalo para que ele pudesse cavalgar até a casa de Yodrell e ser cuidado lá. Deixe-os colocar o cavalo no estábulo e diga aos agrimensores que eles podem voltar para pegar suas armadilhas, disse Freire. O chão está limpo agora. Não, não, disse Caleb. Aqui está uma quebra. Eles terão que desistir hoje, e também será. Aqui, pegue as coisas diante de você no cavalo, Tom. Eles vão ver você chegando e vão voltar. Estou feliz por ter estado aqui no momento certo, Sr. Cart, disse Freire, enquanto Tom se afastava. Não sei o que poderia ter acontecido se a cavalaria não tivesse chegado a tempo. Sim, sim, foi sorte, disse Caleb, falando distraidamente e olhando para o local onde estivera trabalhando no momento da interrupção. Mas Deus se tome, isso é o que acontece com os homens sendo tolos. Estou impedido de trabalhar no meu dia. Não consigo me dar bem sem alguém para me ajudar com a cadeia de medição. No entanto, ele estava começando a se mover em direção ao local com um olhar de irritação.
como se tivesse esquecido a presença de Frei, mas de repente ele se virou e disse rapidamente: O que você tem que fazer hoje, jovem? Nada, Sr. É. Vou ajudá-lo com prazer, posso. Disse Frei, com a sensação de que deveria estar cortejando Mari quando estava ajudando seu pai. Bem, você não deve se importar em se curvar e ficar quente. Eu não me importo com nada. Só eu quero ir primeiro e ter uma rodada com aquele sujeito Hulk que se virou para me desafiar. Seria uma boa lição para ele. Não vou demorar 5 minutos. Bobagem, disse Caleb com sua entonação mais peremptória. Eu mesmo irei falar com os homens. É tudo ignorância. Alguém tem contado mentiras a eles. Os pobres tolos não sabem de nada. Eu irei com você, então, disse Freire. Não, não, fique onde está. Eu não quero seu sangue jovem. Eu posso cuidar de mim mesmo. Caleb era um homem poderoso e sabia pouco sobre qualquer medo, exceto o medo de machucar os outros e o medo de ter que falar. Mas ele sentiu que era seu dever neste momento tentar dar uma pequena adenda. Havia nele uma mistura impressionante que vinha de ele próprio ter sido sempre um homem trabalhador de noções rigorosas sobre os trabalhadores e indulgência prática para com eles. Para fazer um bom dia de trabalho e fazê-lo bem, ele considerava parte do bem-estar deles, pois era parte principal de sua própria felicidade, mas ele tinha um forte senso de comunhão com eles. Quando ele avançou em direção aos trabalhadores, eles não haviam voltado a trabalhar, mas estavam naquela forma de agrupamento rural que consiste em cada um virar um ombro para o outro a uma distância de 2 ou 3 metros. Eles olharam um tanto mal-humorados para Caleb, que caminhou rapidamente com uma mão no bolso e a outra enfiada entre os botões do colete e tinha seu ar ameno do dia a dia quando parou entre eles. Porque, meus rapazes, como é isso? Ele começou, tomando como de costume frases breves, que pareciam grávidas para ele, porque ele tinha muitos pensamentos sobre eles, como as raízes abundantes de uma planta que só consegue splitar acima da água. Como você cometeu um erro como esse? Alguém tem lhe contado mentiras. Você pensou que aqueles homens lá em cima queriam fazer travessuras. Ah, foi a resposta, descartada em intervalos por cada um de acordo com seu grau de desprontidão. Bobagem. Não existe tal coisa. Eles estão olhando para ver qual caminho a ferrovia deve tomar. Agora, meus rapazes, vocês não podem atrapalhar a ferrovia. Ela será feita, quer vocês gostem ou não. E se você for lutar contra isso, você se meterá em problemas. A lei dá a esses homens permissão para vir aqui na Terra. O proprietário não tem nada a dizer contra isso, e se você se intrometer com eles, terá que lidar com o policial e o juiz Blackesley, e com as algemas e a prisão de Middlemarch. E você pode estar pronto agora se alguém informar contra você. Caleb fez uma pausa aqui, e talvez o maior orador não pudesse ter escolhido melhor sua pausa ou suas imagens para a ocasião. Mas venha, você não quis fazer nenhum mal. Alguém lhe disse que a ferrovia era uma coisa ruim. Isso era mentira. Pode causar um pouco de dano aqui e ali, a isso e aquilo, e o mesmo acontece com o sol no céu. Mas a ferrovia é uma coisa boa. Ah, bom para os grandes ganharem dinheiro, disse o velho Timothy Cooper, que ficara para trás virando o feno enquanto os outros haviam saído em sua farra. Eu vi muitas coisas virarem pecado. Eu guerrei um jovem uma guerra e a paz, e os canelos, um Old King de George, um Regen, um novo rei George, um novo, um como tem um novo Niame um tem sido tudo aloque para o pobre Mon. O que os canelos foram para ele? Eles o trouxeram para mim, nem para mim, nem para mim, nem para pagar, se ele não o salvasse com seu próprio interior. Time Sagote o ser para ele pecado ou guerra um jovem um. E então será com as ferrovias. Eles só vão deixar o pobre Monfurder para trás. Mas eles são tolos como intromissão, e então eu disse aos caras aqui: Este é o mundo das pessoas grandes, este é. Mas você é para os grandes, Mustergard, você é. Timóteo era um velho trabalhador magro, de um tipo persistente naqueles tempos que tinha suas economias em uma meia, vivia em uma cabana solitária e não deveria ser forjado por nenhum oratório, tendo tão pouco do espírito feudal e acreditando tão pouco, como se não estivesse totalmente familiarizado com a idade da razão e os direitos do homem. Caleb estava em uma dificuldade conhecida por qualquer pessoa que tentasse entrar tempos sombrios e sem a ajuda de milagres para raciocinar com rústicos que estão de posse de uma verdade inegável que eles conhecem através de um duro processo de sentimento, e podem deixá-la cair como um porrete de gigante em seu argumento bem esculpido por um benefício social que eles não sentem. Caleb não tinha nenhuma hipocrisia no comando, mesmo que pudesse ter escolhido usá-lo, e ele estava acostumado a enfrentar todas essas dificuldades de nenhuma outra maneira senão fazendo seus negócios fielmente. Ele respondeu: Se você não pensa bem de mim, Tim, não importa, isso não está nem aqui nem lá agora. As coisas podem ser ruins para o pobre homem ruins são, mas quero que os rapazes aqui não façam o que vai piorar as coisas para si mesmos.
O gado pode ter uma carga pesada, mas não vai ajudá-los a jogá-lo na cova à beira da estrada quando é parcialmente sua própria forragem. Nós guerreamos por um pouco de fun, disse Irão, que estava começando a ver as consequências. Essa guerra é tudo o que nós guerreamos. Bem, prometa-me não me intrometer novamente, e eu vou ver que ninguém informa contra você. Eu nunca me intrometi, e não migo para prometer, disse Timothy. Não, mas o resto. Venha, estou trabalhando tão duro quanto qualquer um de vocês hoje e não posso perder muito tempo. Diga que você vai ficar quieto sem o policial. Ah, nós nos intrometemos, eles podem fazer o que quiserem por us foram as formas pelas quais Caleb obteve suas promessas, e então ele correu de volta para Fred, que o havia seguido e o observou no portão.